Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Gálatas 1, de 1 a 5. No começo da carta aos Gálatas, não ouvimos uma bênção serena, nem uma introdução tranquila, ouvimos um não. E não tímido ou hesitante, mas um não carregado de urgência, como se cada sílaba carregasse pólvora e ferisse o orgulho do mundo. Paulo se apresenta como apóstolo enviado não de homens, nem por homem. E é assim que o Evangelho irrompe nesse texto, como uma negativa, um corte, um rompimento com tudo o que é domesticado, produzido, digerido e aceito pelos critérios humanos. Antes de qualquer explicação, antes mesmo de qualquer saudação calorosa, o apóstolo estabelece uma fronteira intransponível entre o Evangelho e toda invenção humana. Ele começa dizendo o que não é. E ao fazer isso, ele já está dizendo tudo. A primeira palavra funcional da carta é não. E talvez seja assim que toda a salvação começa, com um não ao velho mundo, um não à lógica do mérito, um não à tentativa de domesticar a graça e torná-la acessível aos nossos métodos. O Evangelho de Deus se anuncia antes como recusa, porque só assim pode se apresentar como dádiva. Não é exagero afirmar que o primeiro não do apóstolo ecoa o próprio não de Deus ao nosso orgulho. É o mesmo não que fechou o caminho da espada flamejante no Éden. O mesmo não que interrompeu a construção de Babel. O mesmo não que calou Pedro quando ele tentou impedir o Cristo de morrer. O mesmo não que nos impede de levar nossos troféus até a cruz. É um não que precede o único sim que realmente salva. Paulo não se apresenta como alguém que obteve autoridade por consenso, nem como alguém que galgou posições por influência. Ele não foi nomeado por colegiado, não recebeu imposição de mãos por aclamação popular. Sua origem não está nas genealogias da religião, nem nas estruturas de Jerusalém. Ele é um apóstolo que não deve sua vocação a nenhuma linha sucessória humana, nem a nenhuma aprovação institucional. Seu envio vem de uma aparição, de uma interrupção, de um Cristo glorificado que, ao encontrá-lo, o cegou para este mundo e o abriu para outro. Há algo subversivo nesse não, algo que não agrada aos reformadores tardios da fé, nem aos amantes do pluralismo anestésico. Vivemos numa era que idolatra o sim ao desejo, o sim à autoafirmação, o sim à validação de tudo que o coração quiser ser. Nesse mundo de afirmações sem critério, o não de Paulo é uma ofensa grave. Mas o Evangelho começa aqui, com um ato de exclusão. E não porque Deus seja um tirano caprichoso, mas porque a verdade é frágil demais para compartilhar seu trono com a mentira. Ela precisa dizer não, senão desaparece. É por isso que Paulo, ao escrever para igrejas inteiras da Galácia, não perde tempo com rodeios. O tempo é curto, as almas estão em risco e o veneno já começou a circular. Ele sabe que o Evangelho pode ser perdido, não por perseguição, mas por adaptação. E por isso, a primeira ação do apóstolo não é construir uma ponte de empatia, mas erguer um muro de separação. Este Evangelho não é de homens. Dizer isso nos dias de hoje é quase uma blasfêmia cultural. Não é de homens? Como assim? Então o homem não tem voz? Não tem participação?
Não pode adaptar, aprimorar, moldar, contextualizar? Não, 1000 vezes não. Se o evangelho fosse de homens, ele seria como os outros sistemas religiosos do mundo, uma escada de méritos, uma plataforma de progresso espiritual, uma terapia para melhorar o que já existe. Mas ele não é. Ele não melhora o velho homem. Ele o mata. Esse não de Paulo é também um aviso pastoral para os nossos dias. Num tempo em que o evangelho se diluiu em slogans publicitários, em que igrejas concorrem por relevância cultural e líderes vendem revelações como mercadorias de luxo, precisamos do não com urgência. Um não que não vem do legalismo, nem da raiva, mas da fidelidade. Um não que expulsa o engano com amor. Um não que nos salva da mentira disfarçada de fé. E assim, na primeira linha da carta, já não estamos mais no domínio da teoria. Estamos diante de uma voz que rasga os céus e nos convida ao juízo e à graça. Um evangelho que não se pode negociar, nem ajustar, nem domesticar. Um evangelho que nos encontra caídos e nos levanta, mas sem pedir nossa permissão para nos dizer a verdade. Porque a verdade, quando é de Deus, não se apresenta como proposta. Ela se impõe como realidade. Eis o começo do evangelho. Um não tão divino que liberta. A frase de Paulo é mais do que uma autodefesa. É uma demarcação ontológica e epistemológica. Ao declarar que seu apostolado não é de homens, nem por homem, ele corta duas veias fundamentais do modo como os seres humanos costumam acessar, validar e transmitir o conhecimento. Origem e mediação. O que ele anuncia não nasceu da mente humana, nem foi confiado a ele por meio de algum processo humano. O evangelho que ele carrega não teve seu ponto de partida em uma assembleia ou tradição, nem transitou por filtros humanos até chegar ao seu coração. Ele é radicalmente outro. Ele vem do alto e irrompe, como a luz que o derrubou no caminho de Damasco. Trata-se de uma ruptura. O evangelho rompe com as fontes naturais de conhecimento. E isso, por si só, já seria escandaloso o suficiente para nosso tempo. Um tempo em que a confiança na razão humana foi idolatrada e depois, num movimento pendular, substituída pela idolatria do sentimento. Primeiro confiamos que poderíamos alcançar todas as verdades pela mente. Agora, confiamos que elas nascem do coração. Mas o evangelho, vindo não de homens, nem por homem, desmente ambas as idolatrias. O de homens aponta para a origem, como se o conteúdo do evangelho pudesse ter sido gerado a partir da experiência humana, da busca moral, da meditação filosófica ou da aspiração religiosa. Mas Paulo diz, não. A boa nova não foi descoberta por sábios, nem por profetas, nem por santos em contemplação. Ela não surgiu das perguntas do homem, mas da resposta de Deus. Já o por homem ataca a mediação. Mesmo se admitíssemos que Deus tenha falado, talvez, dizem alguns, ele o teria feito por meio de um sistema, uma autoridade, um colégio de mestres, uma revelação coletiva e consensual que se desenvolve ao longo do tempo e se aperfeiçoa com o progresso moral da humanidade. Mas Paulo diz, também não. Ele recebeu diretamente do Cristo ressuscitado um evento que não foi coletivo, nem votado, nem mediado por tradição. Foi encontro, foi convocação, foi imposição soberana. O evangelho é uma invasão. Com isso, somos trazidos para o cerne de uma crise contemporânea que não é apenas teológica, mas epistemológica. Quem tem o direito de dizer o que é verdade? Essa pergunta, embora formulada de muitas maneiras, está na base de quase todo o colapso espiritual do nosso tempo. Vivemos
em uma cultura que substituiu a autoridade objetiva pela autoridade do eu. A subjetividade é um novo dogma. A consciência pessoal se tornou um novo altar. O eu sinto que é verdade substituiu o Deus disse que é verdade. Esse deslocamento é tão sutil quanto devastador. Antigamente, quando uma pessoa se sentia mal diante da mensagem do Evangelho, ela concluía que deveria mudar. Hoje, se a mesma mensagem provoca desconforto, conclui-se que a mensagem deve mudar. A autoridade foi transferida do alto para dentro. E o resultado é um cristianismo que se curva ao termômetro emocional de cada geração. Contra essa avalanche, o apóstolo se ergue como uma rocha antiga, não por nostalgia, mas por convicção. Não por dogmatismo, mas por fidelidade. O que ele recebeu, ele não inventou. O que ele pregou, não adaptou. E por isso, ele fala com autoridade. E sua autoridade não vem de sua eloquência, nem de sua moral ilibada, mas de sua vocação sobrenatural. Ele não é um pensador cristão, nem um filósofo da religião, nem um sábio entre os homens. Ele é um mensageiro que ouviu do céu. O apostolado, nesse sentido, é uma categoria única e irrepetível. Não há mais apóstolos como Paulo, nem pode haver. Só pode haver falsos apóstolos. Os apóstolos foram as testemunhas oculares da ressurreição, os recipientes originais da revelação plena, os alicerces sobre os quais toda a igreja é edificada. Efésios 2:20. O que nos resta hoje não é inventar novos fundamentos, mas construir sobre os que já foram postos. E não sem temor. É exatamente por isso que a autoridade de Paulo permanece, não por quem ele era, mas por quem o enviou. E se o nosso tempo despreza essa autoridade, não é porque ela seja obscura, mas porque ela é inegociável. A revelação apostólica não se oferece como alternativa entre muitas. Ela não compete com as vozes culturais, nem dialoga com elas em termos de igualdade. Ela fala como quem veio de outro mundo. E quem ouve, vive. A graça de Deus, portanto, não nos corta antes de nos curar. Ela nos humilha antes de nos levantar. Ela silencia nossas opiniões antes de abrir nossos ouvidos. Porque ela vem de um lugar que nenhum de nós pode acessar por desejo ou esforço. Ela é de cima e só chega quando o céu se inclina para tocar a terra. E quando o céu fala, a única resposta verdadeira é cair em silêncio e crer, se submeter, prostrar nossa mente diante do trono. Vivemos numa época em que a alma humana, outrora temerosa, agora emancipada, se senta no trono e julga tudo à sua volta. Ela julga os outros, julga Deus, julga até a própria verdade. A modernidade, com suas promessas de liberdade e progresso, realizou algo mais radical do que revoluções políticas ou transformações tecnológicas. Ela inverteu a direção da autoridade. O homem, que antes se curvava diante do que era eterno, agora exige que o eterno se curve diante do que é momentâneo. Nesse contexto, a doutrina, que por séculos foi entendida como luz para os olhos, âncora para a alma e alimento para a fé, passou a ser vista como opressiva. A desconfiança não se limita mais a estruturas religiosas corrompidas ou tradições mal interpretadas. Agora, a simples ideia de que algo seja verdadeiro independentemente do que sentimos é para muitos insuportável. A doutrina é rejeitada não por causa de argumentos teológicos, mas porque ela fere o orgulho moderno. Ela nos lembra que não somos livres para definir o real. Não é exagero afirmar que a teologia foi substituída pela terapia
e a fé pela experiência subjetiva. O que importa não é mais o que Deus diz, mas como me sinto ao ouvir o que Deus diz. É por isso que tantas igrejas se dobraram ao sentimentalismo. Elas aprenderam que o caminho mais curto para a adesão é a emoção e não a verdade. Mas toda fé construída sobre sensações, estável como uma casa sobre areia molhada, e mais cedo ou mais tarde o vento virá. Um dos maiores enganos de nosso tempo é a falsa oposição entre amor e verdade, como se fossem forças rivais e não irmãs inseparáveis. Como se o amor exigisse que calemos e a verdade obrigasse que machuquemos. Mas o Evangelho é mais profundo que isso. O amor verdadeiro não é conivente com a mentira, e a verdade não é inimiga da ternura. Paulo escreve aos Gálatas com lágrimas nos olhos e fogo no coração. Não porque escolheu entre amor e verdade, mas porque amava demais para negociar o que é verdadeiro. A graça não é indulgente. Ela não passa a mão na cabeça do pecado. Ela não oferece um abraço vazio de exigência. Ela não se senta para dialogar com orgulho esperando que ele se convença de seu erro. A graça é como a luz em quarto escuro. Ela expõe, incomoda, revela poeiras que o olhar acostumado já nem percebia. Ela não pergunta se você quer ser transformado. Ela te transforma. Ela não convida a sua aprovação, ela exige rendição. E talvez seja por isso que tanta gente a rejeite. Porque aceitar a graça significa admitir que a alma não é autossuficiente, que ela não é juíza da verdade, mas objeto de juízo. Que o coração não é fonte segura de direção, mas terreno infestado de engano. Que a experiência pessoal não pode ser o critério último da realidade. Aceitar a graça é dizer: eu estava errado sobre mim, sobre o mundo, sobre Deus. E isso, para o homem moderno, é intolerável. A crise da fé em nosso tempo não é apenas uma crise moral, é uma crise de adoração. Nós passamos a adorar o que sentimos e não mais o que nos transcende. O santuário foi substituído pelo espelho, o altar pelo feed, a voz do Senhor pelo zumbido das preferências pessoais. E nesse novo tempo, a única heresia é discordar do eu. Mas a graça não se submete. Ela desce com a mesma força com que Paulo foi lançado ao chão. Ela quebra antes de restaurar. Ela humilha antes de levantar. Ela derruba ídolos, inclusive o mais sedutor deles, o culto, a autonomia. E quando ela vem, ela nos reverte. De juízes da verdade, nos tornamos seus servos. De donos da fé, passamos a mendigos da misericórdia. Porque só há um lugar onde a graça pode florescer, na alma que foi arrancada de seu trono. Há uma mentira persistente que ronda os corredores da espiritualidade moderna. E ela é sutil bastante para parecer sensata, mas letal o suficiente para roubar a alma do Evangelho. A ideia de que a doutrina é algo periférico, técnico, reservado a teólogos ou pastores, enquanto a vida cristã verdadeira é feita de experiências, sensações e boas intenções. Nesse esquema ilusório, a doutrina se torna adereço, um detalhe estético numa fé funcionalmente desligada da verdade. Mas Paulo, logo em sua saudação, já destrói esse mito, ao declarar que sua mensagem não veio de homens, nem por homem algum, mas de Jesus Cristo e de Deus Pai. Ele está dizendo que o Evangelho não é apenas um chamado espiritual, mas uma doutrina revelada. Uma palavra com conteúdo, com estrutura, com forma, com precisão. Não é uma vibração, não é um impulso, não é uma sensação subjetiva de estar em paz com Deus. É anúncio, é proposição,
É verdade que se escuta, se crê e se proclama. E é aqui que a modernidade tropeça, porque ela aprendeu a ver a doutrina como um constrangimento para a alma. Ela crê que a teologia limita a experiência espiritual, quando na verdade a sustenta. Mas Paulo sabia, e os séculos confirmam, que toda emoção profunda nasce de uma verdade profunda. A teologia molda afetos. A doutrina forma a imaginação. O evangelho verdadeiro não nos oferece um manual de emoções, mas uma cosmovisão que transforma até as reações mais íntimas da alma. Pense nisso. O que sentimos quando fracassamos? O que fazemos quando somos rejeitados? Como reagimos quando perdemos alguém? Cada uma dessas experiências é, na prática, teológica. Choramos segundo o que cremos. Nos desesperamos de acordo com a estrutura de nosso coração. As doutrinas que carregamos, assumidas ou não, modelam um modo como enfrentamos a realidade. Por isso, abandonar a doutrina não é um gesto neutro, é um suicídio espiritual lento. É como desligar os aparelhos de uma alma doente porque seu barulho nos incomoda. Pode parecer mais calmo por um tempo, mas leva à morte. Uma fé sem doutrina não silencia os conflitos, ela apenas os empurra para a escuridão, onde crescem sem nome, sem resistência, sem cura. A doutrina é o sangue do Evangelho, porque carrega a vida. Ela circula entre mente e coração, entre verdade e prática, entre pregação e oração. Ela diz quem é Deus, o que Ele fez, quem somos nós, o que precisamos, o que temos, o que virá. Cada decisão cristã verdadeira está enraizada em uma convicção doutrinária sólida, mesmo que inconsciente. E cada desvio, cada confusão, cada colapso espiritual é também um problema de crença. Não apenas de comportamento. Considere uma jovem que foi ensinada desde cedo que Deus só a ama quando ela está indo bem espiritualmente. Essa doutrina falsa, cruel, sutil, moldará toda a sua relação com Deus. Ela terá medo de orar em dias ruins. Ela não saberá confessar pecados sem culpa paralisante. Ela não entenderá a graça como fonte, mas como um prêmio. E o pior, ela poderá até se considerar piedosa por isso. Sua teologia errada formou o seu mundo emocional. Suas lágrimas, seus silêncios, suas rotinas foram doutrinariamente moldados, mesmo sem perceber. Ou pense em um homem que acredita, sem jamais ter dito em voz alta, que sua identidade está no sucesso profissional. Ele até pode frequentar uma igreja, citar versículos, orar com eloquência. Mas quando perder o emprego, sua alma irá colapsar. Ele não terá solo para pisar. Não porque lhe faltou espiritualidade, mas porque lhe faltou doutrina. A doutrina de que somos aceitos em Cristo e não nos nossos resultados. A doutrina de que nossa herança está nos céus e não nos extratos bancários. A doutrina de que a graça nos sustenta mesmo quando o mundo nos abandona. Estas coisas não são acadêmicas, são vísceras, são carne, são respiro. Uma doutrina não é apenas um conceito, é um caminho espiritual que nos leva dia após dia para a presença real de Deus ou para longe dela. Isso porque Paulo inicia sua carta com teologia, porque a vida depende dela como o corpo depende do sangue. Entre todas as frases que poderiam conter a essência do Evangelho, poucas brilham com o peso e a beleza de uma que parece simples, que se deu a si mesma. Ela está ali, discreta, como quem sussurra uma verdade cósmica, mas nela se concentram os fios entrelaçados da eternidade e da cruz. Essa expressão não é uma metáfora, não é poesia, é o centro do universo em forma verbal. É o coração
de Deus colocado em forma de carne e exposto em madeira, que se deu a si mesmo. Não é uma introdução teológica, é um rompimento ontológico. É o eterno agindo no tempo. É o inacessível tornando-se tocável. É o santo se oferecendo por pecadores. O Evangelho não começa com um convite, nem com um conselho. Ele começa com uma entrega. E não qualquer entrega. Ele se deu. Ele, aquele que existia antes do mundo, aquele por meio de quem tudo foi feito, aquele que os anjos adoram sem cessar, se deu a si mesmo, não uma parte, não um gesto, não um símbolo, a si mesmo. E é aqui que todo o cristianismo se separa de qualquer filosofia, religião ou proposta espiritual já concebida. Os mestres morais mostram o caminho. Jesus é o caminho. Os sábios apontam a luz. Jesus é a luz. Os líderes religiosos dizem o que deve ser feito. Jesus diz, está consumado. A diferença não está apenas no conteúdo, mas na natureza da missão. Jesus não veio ensinar como alcançar Deus. Ele veio como Deus, alcançando-nos. O escândalo do Evangelho é que ele não é um manual de superação, mas uma declaração de substituição. O Verbo não veio nos dar novas regras, mas ocupar nosso lugar. Ele não é apenas um exemplo, ele é um sacrifício. Ele não é apenas um profeta, ele é o Cordeiro. A frase que se deu a si mesmo é a assinatura do céu em um documento de resgate. Não é a descrição de uma tragédia histórica, é a revelação de um plano eterno. E essa entrega não foi arrancada, não foi exigida contra a sua vontade, não foi produto de uma armadilha do destino. Cristo se deu, ele foi voluntário, ele viu a cruz antes de nascer e ainda assim desceu. Ele sabia o peso da ira e ainda assim bebeu o cálice. Ele viu o rosto do Pai se esconder e ainda assim prosseguiu. O Filho Eterno, por amor ao Pai e aos seus, avançou sem hesitação. Sua morte não foi o colapso de um plano, foi o próprio plano triunfando. A liberdade desse ato é o que o torna mais espantoso. Ninguém tira a vida de Cristo, ele a dá. E o faz com soberania, com domínio sobre cada instante da paixão. Cada golpe, cada cuspida, cada prego foi sustentado por uma vontade maior do que os impunham. Ele morreu porque quis morrer. Ele se deu porque desejou salvar. Ele se entregou porque nenhum de nós poderia se oferecer com eficácia. E é essa entrega, essa palavra simples, rasgante, inegociável, que reescreve a nossa história. Porque se ele se deu, não há mais o que pagar. Se ele se deu, não há mais quem acuse. Se ele se deu, a justiça está satisfeita e o amor está liberado como um rio. Cada gota de sangue derramado naquela cruz grita o que os céus sempre quiseram dizer. Sim. Sim para o pecador arrependido. Sim para o escravo liberto. Sim para o que crê, mesmo tremendo. É por isso que a cruz não é um objeto de veneração sentimental, mas um trono de glória invertida. Nela o rei reina despido, ensanguentado, coroado de espinhos. Nela o Todo-Poderoso vence pela fraqueza. Nela a morte morre e a vida ressurge. O mundo pode tropeçar na cruz. A religião pode banalizá-la. Mas quem a vê com olhos abertos pelo Espírito sabe, esse madeiro é o lugar mais alto que já houve. E no centro desse lugar brilha a sentença que define tudo. Cristo se deu. A cruz de Cristo não foi apenas um gesto de compaixão. Foi um ato de julgamento. Quando Paulo escreve que Jesus se deu a si mesmo pelos nossos pecados,
Ele não está apelando à nossa sensibilidade religiosa, mas à realidade moral do universo. Essa frase carrega um peso imensurável. Ela afirma, sem rodeios, que há algo em nós que exige condenação e que esse algo foi posto sobre ele. Vivemos numa era em que o pecado foi domesticado. Ele se tornou linguagem simbólica, metáfora, terapêutica, descrição emocional do que nos faz sentir culpados. Mas Paulo não negocia com essa tendência. O pecado para ele não é uma emoção, é um crime. Não é uma abstração, é uma acusação formal. Ele não é apenas o que sentimos de errado, mas o que é objetivamente errado diante de um Deus infinitamente santo. A afirmação pelos nossos pecados não é uma confissão estética, é uma transferência judicial. O que Paulo diz e o que o Evangelho sustenta é que a cruz foi o lugar onde o juiz supremo pronunciou sua sentença. E ele a executou, não em nós, mas em seu próprio Filho. O Calvário não foi apenas uma tragédia histórica, foi o tribunal do fim dos tempos, adiantado para dentro da história. Naquela sexta-feira, a linha do tempo foi atravessada pela eternidade. O dia da ira desceu com todo o seu peso, não sobre os que a mereciam, mas sobre aquele que não conheceu o pecado. Cristo não morreu apenas para nos inspirar, nem para nos comover, ele morreu para nos substituir. O inocente foi tratado como culpado para que os culpados pudessem ser tratados como inocentes. Ali, naquela cruz, se encenou o maior paradoxo já testemunhado. Justiça e amor colidindo, sem que um anulasse o outro. Porque se Deus tivesse apenas perdoado, sem punição, ele seria indulgente, mas não justo. Se tivesse apenas punido, sem provisão, ele seria justo, mas não misericordioso. Mas na cruz a justiça foi plenamente satisfeita e o amor foi plenamente revelado. O pecado não foi ignorado, foi punido. E nós não fomos condenados, fomos amados. A substituição é o centro do Evangelho. Não uma ideia opcional ou um detalhe teológico. É a própria estrutura da Boa Nova. Cristo não morreu conosco, morreu em nosso lugar. Ele não foi nosso companheiro de sofrimento apenas, foi nosso representante. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Cordeiro de Deus não apenas nos conforta, ele nos absorve. Ele se tornou maldição para que a bênção viesse sobre nós. E por isso, cada gota de sangue é justiça satisfeita. E cada gota é amor escorrendo. O mesmo sangue que grita culpado diante da santidade do Pai é o que diz perdoado à alma que crê. A cruz não pede desculpa por sua dureza, nem por sua exclusividade. Ela não oferece negociação, ela oferece reconciliação. Mas não ao custo de nosso arrependimento, ao custo da vida do Filho. Na cruz, o céu não apenas se inclinou, ele se abriu em juízo e paz. A reconciliação não é apenas entre Deus e homem, mas entre justiça e misericórdia, entre ira e perdão, entre santidade e aceitação. O universo moral foi restaurado, a balança foi zerada, o abismo foi fechado, e tudo isso pelos nossos pecados. Quem contempla essa substituição com olhos abertos, jamais volta a desejar ser o juiz de si mesmo, porque viu a glória de ser justificado por outro e não por si mesmo. Há uma razão pela qual Paulo não descreve o Evangelho como um código de conduta, nem como uma escola de aperfeiçoamento moral, mas como um resgate, que se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos resgatar do presente século mau. A escolha dessa palavra não é acidental, é teológica, pastoral, radical, porque
O resgate supõe algo que a maioria das pessoas modernas se recusa a admitir: que estamos perdidos demais para sermos ensinados, fracos demais para sermos ajudados, mortos demais para sermos convencidos. Precisamos ser salvos ou não seremos. O Evangelho não é um manual de sobrevivência espiritual. Ele não nos oferece técnicas de flutuação, nem lições de natação teológica. Ele nos encontra afogados, sem pulso, boiando entre os escombros do presente século mau e diz: vivo eu. A salvação não começa quando decidimos nos mover em direção a Deus, mas quando Ele se move em direção a nós, soberanamente, enquanto ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A imagem que Paulo constrói não é de um mundo neutro, nem de um tempo moralmente ambíguo. O presente século não é apenas decadente, é mau. Não por causa de um pessimismo cultural exagerado, mas porque este mundo está em rebelião estrutural contra seu Criador. E o que é pior, nós estávamos perfeitamente adaptados a ele. Não éramos náufragos acenando por socorro. Éramos coniventes com a tempestade, cúmplices do naufrágio. A linguagem do resgate destrói qualquer ilusão de meritocracia espiritual. Não fomos salvos por termos discernido algo melhor. Fomos arrancados das trevas, mesmo quando as amávamos. A salvação é uma mão que desce antes que possamos sequer levantar a nossa. É por isso que a imagem bíblica da graça é tão humilhante. Ela não nos convida a colaborar, ela nos ressuscita. Ela não busca os quase salvos, ela revive os absolutamente perdidos. E essa verdade dói. Dói porque o orgulho religioso ainda tenta se agarrar a um papel, mesmo que mínimo, na própria salvação. Mas Paulo não oferece espaço para isso. Ele diz: Cristo nos resgatou. Não cooperamos, não ajudamos, não sugerimos. Fomos levados e levados para fora de um mundo que ainda tenta nos puxar de volta. O presente século mau não se apresenta como inimigo. Ele se apresenta como conforto. Mas é uma água morna que adormece até que afoguemos sem perceber. A cruz, então, se ergue como o gesto máximo dessa intervenção. Ela não é um gesto simbólico, nem um teatro divino. Ela é o braço estendido de Deus até o mais profundo abismo. É a força irresistível da misericórdia contra o peso esmagador do desespero. É queda de braço entre morte e vida. E Cristo vence, deixando seu corpo como ponte. Quem foi resgatado sabe, não há glória em ter sido salvo, só gratidão. Não há medalha para o que afundou, só adoração para o que mergulhou para nos buscar. O Evangelho não é uma instrução para melhorar, é um grito que nos traz de volta à vida. E esse grito foi dado do alto de uma cruz, porque só quem esteve perdido de verdade sabe o milagre que é ser achado sem merecer. Quando Paulo diz que Cristo nos resgatou do presente século mau, ele não está descrevendo apenas uma era histórica ou fase cultural. Ele está nomeando um sistema espiritual inteiro, uma atmosfera invisível, um fluxo de vida em oposição constante ao Deus da vida. O mundo, nesse sentido, não é apenas o planeta, nem a civilização em si, mas uma rede de desejos, estruturas e narrativas que opera sob o signo da alienação. É um sistema onde Deus é ignorado, combatido ou substituído, e onde o humano é desfigurado em nome de sua própria autonomia. O século presente de que Paulo fala é, ao mesmo tempo, fascinante e destrutivo. Ele seduz pela aparência, pela promessa de liberdade, pela celebração da autenticidade, mas por trás dessa fachada está o que a Escritura chama de cosmos, um mundo que jaz no maligno, um teatro de sombras, onde o pecado
se disfarça de virtude e a rebelião se disfarça de autoconhecimento. Esse mundo não é neutro. Ele forma, ele molda, ele catequiza, mesmo sem liturgias explícitas. Ele educa afetos, ele define normal, ele diz o que é aceitável amar e o que deve ser odiado. E o mais trágico é que antes da graça nos alcançar, não apenas vivíamos neste mundo, éramos dele. Não como turistas espirituais, mas como filhos naturais. Estávamos tão profundamente enraizados nas lógicas desse século que chamávamos trevas de luz e luz de opressão. A desfiguração do humano não era percebida como perda, era celebrada como libertação. O presente século é mau não porque produz cultura, mas porque distorce a verdade. Ele enaltece o corpo, mas despreza a alma. Exalta a liberdade, mas a converte em escravidão dos impulsos. Valoriza a identidade, mas a constrói sobre a areia do desejo flutuante. Cria arte sem beleza, política sem justiça, espiritualidade sem santidade. O homem do século presente já não sabe mais o que significa ser homem. Ele se desconectou da fonte e, como uma lâmpada desligada, continua tentando brilhar. E é nesse cenário que o Evangelho desce, não como uma nave de fuga, mas como uma explosão de realidade. O Cristo não veio para nos evacuar do mundo, mas para destruir o domínio do mundo dentro de nós. Sua oração foi clara: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. A salvação não é isolamento cultural, é purificação existencial. Não é uma fuga geográfica, mas uma transformação interior. Ser liberto do presente século mal não significa abandonar o mundo, significa ter um mundo arrancado de dentro do coração. Significa que as narrativas que antes nos definiam, agora nos envergonham. Que os valores que antes nos seduziam, agora nos inquietam. Que os ídolos que antes amávamos, agora nos parecem grotescos. A libertação operada por Cristo é, nesse sentido, uma descolonização da alma. É como se, ao sermos salvos, fôssemos tirados de um regime opressor, invisível. Não se trata apenas de mudar de religião, mas de mudar de reino. Um novo Senhor governa, uma nova lógica comanda, uma nova bússola orienta. O Espírito nos dá olhos para ver o que antes achávamos belo, agora monstruoso. O que antes nos parecia liberdade, agora reconhecemos como cativeiro. E ainda que o mundo continue existindo à nossa volta, sua música já não nos embala como antes. Seu idioma nos soa estranho, suas festas nos soam vazias, seus triunfos já não nos atraem. Ainda estamos aqui, mas não mais daqui. Vivemos entre dois tempos, o presente que passa e o futuro que invade. Somos cidadãos de outra era, com olhos voltados para um rei que não compactua com a estética desse século. Ser salvo, afinal, é ter o coração recapturado, de volta ao seu verdadeiro soberano, segundo a vontade de Deus, o Pai. É aqui que repousa o alicerce último do Evangelho. Muito antes de existir pecado, cruz, resgate ou resposta humana, existia uma vontade boa, perfeita, soberana, eterna. O Evangelho não nasce no desespero humano, mas no deleite divino. Não é uma reação ao caos da queda, mas uma decisão inscrita no coração do Pai antes da fundação do mundo. A salvação começa no trono e por isso é inabalável. Paulo não diz que Cristo se deu a si mesmo porque viu a nossa miséria e ficou comovido. Nem que Deus, ao constatar nossa dor, decidiu improvisar um plano. Ele diz que tudo isso aconteceu segundo a vontade,
como quem aponta para algo mais antigo que o tempo, mais sólido que os céus, mais profundo que o próprio pecado. A cruz não é um acidente trágico, é o drama cuidadosamente orquestrado por uma mente infinitamente sábia, por um amor infinitamente livre. E que reconforto há nisso, saber que a nossa salvação não foi produto de um plano B divino, nem uma resposta apressada a uma catástrofe imprevista. Deus não foi pego de surpresa. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. A vontade do Pai precede a queda e, por isso, supera a culpa. Antes que nossos pecados surgissem para nos condenar, a vontade graciosa do Pai já estava determinada a redimir. Essa vontade é o ponto de partida de toda a economia da salvação. A Trindade, em sua unidade de propósito, se movimenta em uma perfeita harmonia. O Pai envia, o Filho se entrega, o Espírito aplica. O Pai deseja a redenção de um povo. O Filho compra esse povo com o sangue. O Espírito sela esse povo com a presença divina. A salvação não é obra de um departamento celestial, é o projeto integral da comunidade trinitária, nascida do amor eterno entre as pessoas divinas. Por isso, toda tentativa de reduzir o Evangelho a uma iniciativa humana, a fé, a resposta, a decisão, falha não apenas teologicamente, mas existencialmente. Porque se a salvação dependesse, ainda que minimamente, de nossa vontade, ela estaria perdida já na partida. Nossa vontade, deformada pela queda, nunca buscaria o Deus verdadeiro. Como mortos espirituais, não entendemos, não estendemos a mão, permanecemos em inércia. Mas foi a mão do Pai que primeiro se moveu. Crer que a salvação nasce da vontade de Deus é mais do que ortodoxia, é consolo. É saber que a força que nos resgatou é maior do que a que nos mantém seguros. É saber que a salvação começou com um ato soberano de amor e, por isso, não será interrompida por nossos altos e baixos. É saber que, quando nossas orações falham, a vontade de Deus permanece firme. Quando nosso arrependimento é frágil, sua decisão é inquebrantável. A soberania do Pai não esmaga, ela sustenta, ela não sufoca, ela consola. E ela nos impede de atribuir à fé o peso que pertence à graça. A fé é o meio, não a causa. A causa foi a vontade eterna do Deus que escolheu amar antes que qualquer um de nós soubesse o que era o amor. E se Ele quis nos salvar, quem poderá desfazer o que o trono decretou? Graça e paz a vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras, que são quase como uma formalidade epistolar, carregam uma densidade que ultrapassa séculos de saudação humana. Não nos adornos retóricos, não são fórmulas, não são adornos retóricos, não são fórmulas religiosas, são realidades espirituais pronunciadas da parte de Deus, mediadas por Cristo, aplicadas pelo Espírito. São declarações que não apenas iniciam uma carta, iniciam uma nova humanidade. Graça e paz, duas palavras, duas colunas, dois rios que fluem do trono e banham a alma. A primeira, graça, é a fonte. A segunda, paz, é o fruto. Graça é o favor imerecido. E mais do que isso, é o favor contrário ao merecimento. É a bondade de Deus se movendo em direção ao que só merecia juízo. É o brilho do amor divino incidindo sobre o pó da rebelião. E não apenas uma vez, mas incessantemente. Graça é a causa de tudo que temos, de tudo que somos, de tudo que esperamos. Paz, por sua vez, não é uma sensação, é uma realidade objetiva. Não é apenas alívio psicológico, mas reconciliação cósmica. A paz de que Paulo fala não é o silêncio interior que se sente
num dia bom. É o veredicto do tribunal celeste declarando justificado. É a espada do anjo sendo recolhida. É o véu sendo rasgado. É o muro da inimizade sendo demolido. É a hostilidade entre Criador e criatura sendo sepultada na cruz. A paz de Deus não é a ausência de conflito, é a presença do crucificado. Juntas, essas duas palavras encerram toda a necessidade humana. O que precisamos, de fato? Precisamos de perdão. A graça provê. Precisamos de comunhão. A paz restaura. Precisamos de um lar eterno. A graça nos adota. Precisamos de descanso para a alma. A paz nos acalma. Elas não são palavras teológicas distantes. São pão e água para o deserto existencial do século. São o que o coração moderno, hiperconectado e esgotado, ainda não sabe nomear. É por isso que Paulo as proclama como dádiva e não como desejo. Ele não diz que vocês encontrem graça e paz. Ele diz graça e paz a vocês da parte de Deus. Não é algo a ser construído, é algo dado. Não é algo a ser buscado, é algo recebido. Isso muda tudo, porque em um mundo que vive na lógica da performance, da recompensa, do mérito e da disputa, dizer que a graça e a paz são dádivas gratuitas é desarmar os sistemas que nos mantêm cativos. Essa saudação é, na verdade, um anúncio do reino. Em Cristo, as forças que governam este século, o medo, a culpa, a ansiedade, a competição, o orgulho, foram desarmadas. A graça e a paz invadiram a ordem antiga como dois estandartes de um novo mundo. Elas não apenas tocam o indivíduo, elas reordenam tudo. A igreja nasce delas, a adoração brota delas, a ética cristã se enraiza nelas. Onde há graça, há humildade. Onde há paz, há reconciliação. Onde ambas existem, o reino já chegou. E por fim, só se entende a paz como realidade espiritual quando se contempla seu preço. Ela não foi conquistada com diálogo ou terapia. Foi comprada com sangue. Não foi fruto de um tratado. Foi selada com morte. A cruz é o altar em que graça e paz se beijaram. E por isso, quando essas palavras são pronunciadas na abertura de uma carta apostólica, não estamos apenas diante de um gesto de cortesia. Estamos diante da proclamação do impossível tornado real. Porque só em Cristo e só pela cruz o indigno pode ser agraciado e o inimigo feito filho. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Com essas palavras, Paulo não está apenas concluindo uma saudação. Ele está apontando para o destino final de todas as coisas. A narrativa do Evangelho não termina no homem salvo, na igreja restaurada ou na nova criação redimida. Ela termina em Deus sendo glorificado. O ponto culminante da salvação não é o nosso consolo, mas a sua exaltação. O Evangelho não nos coloca no centro, ele nos desloca, ele nos retira do palco e nos coloca na plateia da eternidade, onde o espetáculo é a glória de um Deus que tudo fez, tudo sustenta e tudo resgata para si. Vivemos em um tempo em que até mesmo a teologia foi invadida por uma centrificação do homem. O Evangelho é frequentemente apresentado como a solução para a nossa dor, nossa solidão, nossa identidade, nosso vazio. E sim, ele toca tudo isso. Mas ele não termina aí, porque se terminar não é Evangelho, é terapia religiosa. O Evangelho é muito mais do que uma resposta à nossa carência. Ele é a revelação de um Deus glorioso que, por pura graça, decidiu nos incluir em seu louvor. Só lhe deu glória. A Deus somente a glória.
Essa não é apenas uma assinatura teológica da reforma. É o cântico do céu, o coro da história, o pulsar da redenção. Tudo o que Deus faz, Ele faz por sua glória. Ele cria para manifestá-la. Ele sustenta para preservá-la. Ele salva para exaltá-la. E quando finalmente tudo estiver consumado, quando todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar, a glória não será um prêmio, será o ambiente, será o oxigênio da nova criação. Será um mar onde os redimidos nadam sem medo, sem pecado, sem distração. Quando a graça é realmente compreendida, a glória deixa de ser conceito e se torna experiência. Não mais uma palavra litúrgica repetida por obrigação, mas uma realidade que invade, que queima, que transforma. A alma que entendeu a graça de Deus não quer glória para si. Ela se recusa a ser o centro. Ela se esvazia de todo o direito e canta, sem hesitação: tua é a glória e sempre será. Porque viu que tudo o que recebeu, fé, arrependimento, perdão, adoção, esperança, foi dom. Nada nasceu de si. Tudo veio dele. Tudo volta para ele. A vida cristã, portanto, não é uma jornada de conquista, mas de retorno. É o coração indo de volta à sua fonte, ao seu Criador, ao seu destino. É a alma outrora cativa de si mesma, agora livre para fazer o que nasceu para fazer: adorar. E adorar não como obrigação pesada, mas como prazer mais profundo. Porque o cristão regenerado não precisa ser convencido a dar glória a Deus. Ele foi feito novo exatamente para isso. Ele encontrou o que procurava sem saber: um Deus tão belo que torna todas as outras belezas pálidas, e tão majestoso que torna todos os outros amores pequenos. É por isso que Paulo termina sua saudação com essa nota alta. Porque tudo o que ele disse, a origem divina do Evangelho, a entrega de Cristo, a substituição, o resgate, a graça e a paz, tudo isso se curva diante de um trono. Tudo isso aponta para um rosto. Tudo isso canta uma única melodia: glória a Deus para sempre. E quando essa glória nos atravessa, não resta mais orgulho nem medo, só adoração. Nenhum conceito é mais ofensivo à natureza humana do que este. Não temos nada a oferecer. A fé cristã começa não com uma contribuição, mas com uma confissão. Não com um ato de força, mas com o reconhecimento da falência. Tudo o que o Evangelho exige de nós é o que não temos: justiça, pureza, mérito, capacidade de crer por nós mesmos. Ele nos convida à mesa, e quando tentamos levar algo nas mãos, ele nos pede que larguemos. É um banquete onde só entram os vazios. Essa é a pedra de tropeço do Evangelho, o seu escândalo e a sua beleza. O mundo religioso sempre tenta trazer algo: boas obras, intenções sinceras, arrependimentos seletivos, uma fé disciplinada, uma moral sólida, mas a cruz anula tudo isso. Ela diz que mesmo nas nossas virtudes ainda há orgulho, mesmo nas nossas lágrimas ainda há vaidade, mesmo nas nossas boas intenções ainda há idolatria de controle. A fé, portanto, é o abandono radical de toda autoconfiança. É cair sem negociar, é confiar que outro sustenta. Deus não encontra os cheios, Ele passa por eles. Ele busca os vazios. Ele se revela não aos fortes, mas aos quebrados. Não aos sábios, mas aos desiludidos de sua própria sabedoria. O coração contrito é o único terreno fértil onde a graça germina. Porque a graça não compete com méritos. Ela só opera onde há ruínas. E é por isso que tantos resistem. Porque admitir o nada é admitir a morte do ego. E o ego é o altar mais bem frequentado do século. Foi isso que aconteceu com John Newton, o capitão de navio negreiro que se tornou poeta da graça. Nenhuma história ilustra melhor o escândalo
de não poder trazer nada. Durante anos, Newton foi o retrato do homem endurecido, blasfemo, cruel, escravo das próprias paixões, participou ativamente do tráfico humano e conheceu o gosto amargo de sua própria impiedade. Até que, numa noite de 1748, em meio a uma tempestade violenta no Atlântico, seu navio começou a afundar. Enquanto o mar rugia, a morte se aproximava, Newton, o cínico, o zombador, o ateu prático, gritou. Não gritou por piedade teológica, mas por instinto. Clamou a Deus não com um discurso, mas com um desespero. E naquela noite, o Deus que não deve nada a ninguém respondeu. Newton sobreviveu. E quando o sol nasceu, o capitão percebeu que algo dentro dele havia morrido. E algo novo havia nascido. Anos depois, já convertido, ele diria, eu era cego e agora vejo. Não porque tivesse acumulado virtude, mas porque a graça o alcançou no fundo do abismo. Ele não subiu a Deus, Deus desceu até ele, no meio do mar e da lama. Newton nunca se esqueceu desse encontro e o transformou em hino. Graça maravilhosa, que doce som, que salvou um miserável como eu. Ele não se chamava homem em aperfeiçoamento, nem o buscador de sentido. Chamou-se miserável, desgraçado. E é por isso que foi salvo. Porque quem traz o nada encontra tudo. Quem vem vazio, volta cheio. Aquele que tenta pagar, sai devendo. E o que se entrega sem moeda, sai justificado. A fé, afinal, não é obra meritória. É o colapso das obras. É o abrir das mãos de quem, enfim, cansou de se justificar. É a resposta humilde ao Deus que fez tudo. É o amém da alma para o está consumado de Cristo. E assim o Evangelho se mostra de novo o que sempre foi. Não um sistema de escadas, mas um abismo de rendição. Um paradoxo vivo. A força que nasce da fraqueza. A plenitude que nasce do vazio. A vida que só pode florescer sobre a sepultura do eu. Porque diante da cruz, os cheios vão embora de mãos vazias e os vazios voltam para casa cheios de Deus. O Evangelho não veio apenas confrontar os pecadores visíveis, mas também os piedosos invisíveis. Né? Ele não apenas denuncia os vícios da carne, mas os disfarces da santidade. A cruz não é apenas o juízo sobre a imoralidade, é o juízo sobre a autossuficiência moral. É o colapso de toda a tentativa humana de justificar-se. É a sentença final sobre o orgulho que se veste de virtude. É o fim da religião como escada e o início da ressurreição como dom. Por isso, o Evangelho sempre foi mais ameaçador aos religiosos do que aos ímpios declarados. Os publicanos e as prostitutas se aproximavam de Jesus com lágrimas, enquanto os fariseus o observavam com desconfiança. E por quê? Porque a graça destrói a moeda da religião. Ela invalida os créditos acumulados por anos de disciplina, sacrifício e zelo. Ela desvaloriza o sistema de méritos que o orgulho espiritual ergueu cuidadosamente, como quem empilha fichas diante de Deus e espera reconhecimento. A cruz é o grande insulto à religião do desempenho. Diante dela, não há hierarquia moral que se sustente. Os melhores e os piores estão igualmente de joelhos, igualmente dependentes, igualmente indignos. O Evangelho é uma sentença que declara falidos os que se julgavam solventes e vivos os que sabiam estar mortos. E isso é insuportável para a alma que construiu sua identidade sob sua própria piedade. O farisaísmo moderno não se veste mais com túnicas longas, nem ora nas esquinas, mas ainda prospera. Ele aparece nas igrejas, nos discursos, nas redes, nas causas. Ele prega virtude, mas sem cruz. Fala de justiça, mas sem arrependimento.
Defende o bem, mas sem quebrantamento. É a religião dos que amam ser vistos fazendo o bem, mas que não suportam a ideia de precisar de perdão. É a espiritualidade que usa o nome de Cristo como selo de autenticidade moral e não como confissão de dependência total. O fariseu moderno pode cantar sobre graça, mas no fundo acredita que Deus o escolheu porque viu nele um potencial especial. Pode falar de misericórdia, mas só oferece a quem se parece com ele. Pode até confessar que Cristo morreu por todos, mas vive como se alguns, ele incluído, tivessem precisado um pouco menos do sangue. Esse é o veneno mais refinado do inferno. O moralismo travestido de fé, a bondade sem cruz, o zelo sem amor, a religião sem evangelho. Mas é precisamente aí que a graça se mostra mais escandalosa e mais necessária. Porque a graça não é uma recompensa pela consciência do pecado. Ela é uma invasão soberana na vida de quem ainda está convencido de sua justiça. Quando a graça nos ofende, estamos perto do reino. Quando sentimos que ela é exagerada demais, permissiva demais, injusta demais, é sinal de que ainda não entendemos que ela é justamente isso: radical, livre, desproporcional. A graça é a desordem santa que destrói as hierarquias da religião. Ela humilha os que achavam que mereciam e exalta os que sabiam não ter nada. Ela despede de mãos vazias os ricos e sacia os famintos. Ela transforma os primeiros em últimos e os últimos em filhos. E é essa inversão que o farisaísmo moderno não suporta, porque a graça faz com que a glória pertença inteiramente a Deus. E o orgulho humano odeia dividir espaço com o louvor divino. O Evangelho é, portanto, uma ruptura total. Ele não reforma a religião, ele a crucifica. Ele não aperfeiçoa o homem moral, ele o sepulta, para que outro, nascido da ressurreição, viva em seu lugar. A boa nova é que não precisamos mais ser bons o suficiente para sermos amados. Precisamos apenas estar mortos o suficiente para sermos ressuscitados. Porque o Evangelho não veio ensinar o justo a ser melhor, veio fazer o morto viver. Quando lemos Gálatas, sentimos o calor. Cada linha vibra com a energia de alguém que não apenas pensa o Evangelho, mas carrega como fogo nos ossos. Paulo escreve com lágrimas e fogo. E as duas coisas, longe de se oporem, se alimentam. Sua ira é santa, sua paixão é pastoral, e seu zelo é a forma mais pura de amor. O homem que derrama doutrina também derrama lágrimas. O teólogo é o pastor, o defensor da verdade é o intercessor que não dorme. Há uma nobreza estranha na ira de Paulo. Ela não é a cólera de um temperamento impaciente, nem o ressentimento de um líder ofendido. É a dor de um pai que vê seus filhos brincando à beira do abismo. É o desespero do médico que observa o paciente recusando o remédio. A indignação do apóstolo nasce do amor e por isso é santa. Ele não suporta ver a graça sendo adulterada. Não porque sua reputação esteja em jogo, mas porque sabe o que está em jogo: almas, vidas, eternidades. Em Gálatas, Paulo parece duro, e é. Ele chama de anátema o falso evangelho. Ele confronta Pedro em público. Ele usa linguagem cortante. Mas sua dureza é a de quem ama demais para ser conivente. Ele não é um homem intolerante. É um pastor que entende que tolerar o erro é pactuar com a morte. Sua ira não o distancia das ovelhas. É o que o impede de abandoná-las. Se ele grita, é porque ama. Se ele confronta, é porque se importa. Se ele treme, é porque sabe o peso da glória. Vivemos numa época em que o zelo pela verdade é confundido com arrogância. E o cuidado pastoral é reduzido à validação emocional. A cultura exige empatia sem convicção.
e mansidão sem coluna vertebral. Mas o amor sem verdade é anestesia, e a verdade sem amor é arma. Paulo vive nesse equilíbrio raro, o lugar onde o fogo aquece sem queimar e a ternura não se torna fraqueza. Ele é o retrato do discipulado maduro, apaixonado o suficiente para confrontar, humilde o suficiente para chorar. O zelo pela verdade é uma forma de amor profundo, não um amor sentimental que deseja apenas conforto, mas o amor cruciforme, que prefere ferir para curar do que poupar e perder. O amor verdadeiro não mede sua intensidade pelo volume da voz, mas pela disposição de ser mal compreendido em nome da verdade. O pastor fiel está disposto a ser odiado por um tempo, se isso significar que suas ovelhas serão preservadas para a eternidade. Paulo é esse homem, pronto para ser mal interpretado pelos homens, contanto que seja aprovado por Deus. E é exatamente disso que a igreja de hoje carece. Carece de vozes que queimem, não apenas que afaguem. Carece de pregadores que amem o suficiente para dizer não. De pais espirituais que corram o risco de parecer duros, mas que não suportem ver o evangelho diluído. Carece de lágrimas que saibam se transformar em fogo e de fogo que saiba se temperar com lágrimas. Porque o amor que se recusa a confrontar não é amor, é covardia travestida de gentileza. E a verdade que não é dita com compaixão não é verdade cristã, é orgulho travestido de zelo. Paulo une as duas e as oferece em forma de carta, como quem diz: não posso deixá-los perecer em silêncio. A igreja precisa mais do que de sorrisos piedosos. Precisa de corações que ardem pelo que é verdadeiro. Gálatas não é uma carta calma. Ela pulsa, fere, sacode. É uma epístola de urgência, escrita com a pressa de quem segura um corpo desfalecendo nos braços. Cada palavra é um estilhaço de amor inflamado. Paulo escreve como quem escuta o relógio do engano avançando rápido demais. E não há tempo para diplomacia, não há espaço para amenidades. O que está em jogo não é reputação, influência, nem unidade institucional. É o Evangelho. E perder o Evangelho é perder tudo. O tom de Paulo é de quem vê fogo consumindo uma casa e não se importa se a voz vai soar alta demais. Ele sabe que o que está sendo corrompido não é um detalhe doutrinário, mas o próprio coração da fé cristã. Por isso, em Gálatas, cada verso soa como um alarme, cada argumento uma sirene, cada exortação uma tentativa de reanimação. É como se o apóstolo dissesse: vocês estão deixando escapar o único oxigênio que mantém a alma viva. O evangelho verdadeiro é matéria de vida ou morte. Ele não é uma ideia nobre, nem uma filosofia espiritual. Ele é a diferença entre estar perdido e ser encontrado, entre a escravidão e a liberdade, entre a maldição e a bênção. Trocar o evangelho, ainda que levemente, é como trocar o sangue por água. É assinar um pacto de anemia espiritual. Paulo sabe que os gálatas não estão rejeitando Cristo com palavras, mas estão diluindo Cristo com acréscimos. E essa diluição é fatal. A perda do evangelho raramente acontece com gritos. Ela não começa com heresias berradas, mas com concessões sussurradas. Ela não chega pela negação explícita da cruz, mas pela sua substituição sutil, quando Cristo deixa de ser suficiente, quando a graça deixa de bastar, quando o está consumado precisa de um asterisco. O perigo da igreja nunca foi o ateísmo declarado, mas o cristianismo ajustado. Não é a negação aberta do evangelho que o destrói, é a sua edição discreta. É por isso que Gálatas é uma carta que ainda deve ser lida com luvas de proteção. Há dinamite nela. Cada capítulo é uma
detonação contra o moralismo, contra a autossuficiência, contra o evangelho de conveniência que cabe nas estruturas do mundo. Essa carta não pede que você a admire, ela exige que você a tema. Porque ao abri-la, ela também o abre. Expõe seus pactos secretos com mérito, suas negociações com orgulho, suas simpatias pela religião do desempenho. E, paradoxalmente, é nesse rasgar que a graça entra. Porque o propósito do explosivo não é destruir por vaidade, é purificar por misericórdia. Paulo não explode para intimidar, ele explode para despertar. Ele não quer ferir, quer salvar. O apóstolo é um homem que grita porque crê que ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há retorno. Esta carta é uma sirene, e quem ouve vive. Quem se irrita adia, mas quem se rende renasce. Poucas palavras foram tão sequestradas pelo nosso tempo quanto a palavra liberdade. O mundo a transformou em sinônimo de independência, em licença para ser dono de si, em direito de não precisar de ninguém. Mas a liberdade cristã é de outra natureza. Ela não é autonomia, é filiação. Não é romper vínculos, é ser acolhido em vínculos novos. Não é caminhar sozinho, é ser conduzido de volta ao lar. O Evangelho não nos solta no deserto, ele nos adota numa casa. Paulo escreve que Cristo nos resgatou do presente século mau. Esse resgate não termina na libertação, mas começa nela. Porque o Evangelho não apenas nos arranca das correntes, ele nos conduz pela mão até o trono. Ser salvo é ser transferido de um senhorio para outro, de uma escravidão mortal para uma obediência viva. A liberdade cristã é um milagre de um coração que, pela primeira vez, pode obedecer por amor. A escravidão do pecado nos fazia crer que a vontade de Deus era cárcere. A graça revela que a vontade de Deus é lar. O escravo foge porque teme o dono. O filho corre porque ama o pai. Essa é a diferença entre independência e adoção. A independência promete espaço, mas dá solidão. A adoção oferece obediência e nela dá descanso. Porque o coração humano nunca foi feito para a autogestão, ele foi feito para a comunhão. E toda liberdade que rejeita o Pai se torna apenas outra forma de cativeiro. A cruz, portanto, não liberta para a fuga, liberta para a comunhão. O filho foi desamparado para que fôssemos recebidos. O escravo foi tratado como filho rebelde para que os rebeldes fossem tratados como filhos amados. Na cruz, a liberdade e a obediência se beijaram. Ali Cristo foi livre o suficiente para se entregar e obediente o suficiente para nos libertar. A liberdade cristã é o retorno da obediência à sua forma natural, amor. O cristão não obedece para ser livre, é livre para obedecer. Ele já não cumpre mandamentos por medo de punição, mas por prazer em agradar o Pai. Sua moralidade não é sobrevivência, é gratidão. Seu arrependimento não é transação, é saudade do lar. O Evangelho transforma o dever em desejo, o jugo em júbilo, o tenho que em quero estar com ele. Por isso, a verdadeira liberdade é inseparável da paternidade divina. Ser livre é saber-se amado e ser amado é ser livre do medo. O que Cristo conquistou na cruz não foi apenas a soltura dos grilhões, mas o direito de chamar Deus de Pai. O libertador se tornou irmão, o Senhor se fez família e agora o Espírito nos faz clamar não como servos, mas como filhos, Abba Pai. A liberdade cristã é o eco desse clamor, o som de um coração que voltou para casa. A graça não é um evento isolado do passado, é o clima permanente da nova criação. Ela não nos visita como uma estação passageira. Ela nos envolve como uma atmosfera eterna. Em Cristo não estamos esperando que a misericórdia volte. Estamos respirando
dentro dela. E é por isso que Paulo pode falar da salvação não apenas como promessa, mas como posse. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A graça não apenas nos alcançou, ela nos habita. A justificação é o veredicto antecipado do fim dos tempos. É o futuro já pronunciado no presente. O tribunal que todos temem já foi realizado para quem crê. E o resultado foi declarado absolvido. O cristão não vive mais aguardando a sentença. Ele vive celebrando uma sentença já dada. A vida cristã não é uma prova em andamento, mas uma festa pós-julgamento. O céu não é a recompensa do desempenho, mas o desdobramento de uma declaração já selada. Viver pela fé, portanto, é viver sob um céu aberto, um céu já aberto. É caminhar não para ser aceito, mas porque já fomos recebidos. É orar não para conquistar amor, mas porque o amor já foi derramado. É enfrentar as dores não para manter salvação, mas porque a salvação nos mantém. A fé é o modo de vida de quem acredita que o está consumado ainda ecoa com força suficiente para sustentar o universo e o coração. Mas essa fé não produz passividade, ela gera santificação. Não a santificação como nova forma de mérito, mas como expansão natural da graça recebida. A santificação é a justificação andando. É o Espírito Santo ampliando dentro de nós o espaço da obediência e da alegria. A graça não apenas perdoa, ela remodela. Ela não apenas cobre, ela transforma. A santificação não é o esforço de quem tenta subir ao padrão de Deus, mas o florescer de quem já foi enxertado na videira. E quando essa consciência amadurece, até o cotidiano é redimido. O café da manhã, o trabalho, o silêncio, o corpo cansado, tudo se torna altar. O cristão aprende a enxergar graça em tudo o que ainda pulsa, a esperança em tudo o que ainda sangra. A eternidade começa a invadir o agora como luz filtrada pelas frestas de uma janela. O ordinário se torna sacramento, o templo se torna ensaio da glória. A fé, afinal, é o modo de viver em um mundo onde o futuro já começou. Essa é a beleza da graça. Ela não apenas nos tira do inferno, ela põe o céu dentro de nós. Não apenas nos promete o reino, ela o inaugura no coração. O crente não caminha rumo à graça, ele caminha dentro dela. E cada dia vivido na presença de Deus é uma pequena eternidade, uma antecipação silenciosa do mundo que vem. A vida cristã não é expectativa ansiosa, é permanência serena, é viver o que já é nosso. O livro de Gálatas termina como começou, um espanto. Do primeiro ao último versículo, Paulo fala com a urgência de quem vislumbrou algo que não cabe no tempo. A epístola inteira é um prelúdio da eternidade. A explosão de uma graça que não apenas salva, mas reconfigura o universo. Quando o apóstolo escreve a quem seja a glória para todo sempre, amém, ele não está encerrando um argumento, está abrindo um cântico. O fim da carta é o início do louvor. Em Gálatas, o evangelho se mostra eterno porque é sempre novo. Ele não envelhece, ele se amplia, ele não se desgasta, ele aprofunda. Cada geração que o redescobre não o reinventa, apenas o escuta de novo, mais fundo, mais perto. O evangelho não é uma mensagem do passado que devemos preservar, é uma força viva que nos preserva. Ele não depende da cultura, ele a transcende. Não depende do século, ele o atravessa. O mesmo Cristo que resgatou Paulo na estrada de Damasco é o que ainda hoje resgata corações à beira do desespero, no silêncio de seus quartos e no ruído de suas cidades. E é por isso que Gálatas não é apenas uma carta antiga, é uma convocação cósmica. Nela, Deus fala de um evangelho que começou no trono, desceu até a cruz, entrou nas veias da história e terminará no louvor eterno. A graça que Paulo defende é a melodia que ecoará na eternidade.
a música que sustenta o coro dos redimidos. Quando o tempo findar e a fé se tornar visão, não haverá novos temas, apenas a graça, agora visível, respirável, tangível. A eternidade será a expansão infinita dessa mesma palavra, graça. Não como conceito, mas como ambiente. Seremos rodeados por aquilo que antes apenas conhecíamos pela fé. O Evangelho eterno é o mesmo que hoje nos desperta, só que agora purificado de toda resistência. A cruz permanecerá no centro do céu, não como lembrança do sofrimento, mas como um monumento do amor triunfante. A glória será o reflexo perfeito da graça. Uma luz que nunca cansa os olhos, um canto que nunca envelhece os ouvidos. Na eternidade, ninguém dirá, fui salvo pela minha fé, mas fui sustentado pela sua graça. A adoração não será apenas gratidão, mas percepção plena. Veremos o que agora só cremos, que todas as coisas foram dele, por ele e para ele. O cântico será simples e infinito, sem pontuação nem fim, a quem seja a glória para sempre. E talvez esse seja o segredo mais profundo de Gálatas, o motivo pelo qual ela é tão urgente, tão inflamável, tão cheia de luz e espada. Porque no fim, tudo que Paulo defende não é uma doutrina entre muitas, mas o próprio alicerce do mundo. Sem o Evangelho, tudo colapsa. Com o Evangelho, até o colapso vira caminho para a glória. A graça é o primeiro som da criação e o último som da eternidade. O Evangelho é o arco inteiro da história, o alfa e o ômega de toda a redenção. O que começou com o Cristo se deu, termina com o a Ele seja a glória. O resgate se torna reino, a cruz se torna coro e a fé se torna visão. Porque no fim de todas as coisas, só a graça permanece e o seu nome é glória. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial. Riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior
não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma, trabalha o pecado fora, a graça traz calma, alma no fogo da aflição. Nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas. Sem Cristo, perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo